Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais uma edição aqui no Grupo Folha, sempre de segunda a sexta-feira, nesse horário, a partir das 6 horas da tarde, com as principais notícias do dia aqui do nosso Grupo Folha. Hoje nós temos notícias aí de política e também do cotidiano. Na política vamos destacar principalmente a audiência pública, que foi realizada no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, mais especificamente na Comissão de Minas e Energia da Câmara, para discutir aí sobre a exploração do petróleo na bacia do Tacutu, aqui no estado de Roraima. A gente vai falar muito sobre esse assunto, vou destacar aqui alguns pontos que foram destacados, debatidos, né? As autoridades que estavam presentes também, e quero contar com a sua participação, o 999715300, onde você pode mandar sua mensagem, sua sugestão de matéria, de entrevista, também, além, é claro, da nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube. E é desse assunto que a gente começa, né? A gente ainda vai falar ainda sobre uma ação do Ministério Público para obrigar a estruturação do CREAS de São João da Baliza. A Adriele Lima vai trazer já informações sobre isso, mas a gente vai começar aqui falando dessa audiência pública da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, que discutiu hoje, pela manhã e tarde, né, início da tarde já, sobre a exploração de petróleo na bacia do Tacutu, aqui em Roraima, gente. E vou destacar aqui já uma das falas lá nessa reunião. O diretor de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, Jair Rodrigues dos Anjos, afirmou que a exploração de petróleo aqui em Roraima pode criar milhares de empregos aqui para o estado. Segundo ele, cada 1 bilhão investido, 1 bilhão, gente, eu estou falando de um bi, B de bola. Cada 1 bilhão investido pode gerar 1.260 empregos. Isso é o que disse aí o senhor Jair dos Anjos. Ele ressaltou nesse caso, só para contextualizar aqui, ele estava ressaltando aí que um poço de exploração do líquido mineral custa 5 bilhões de reais. E aí ele fala que o impacto na região, em termos de empregos, investimentos e alavancagem, é muito grande. Por isso, a preocupação do Ministério em tentar viabilizar essa exploração. Realmente é um recurso muito vultuoso, né? É muita grana envolvida. Então imagina aí, se você tem um poço de 5 bilhões de investimento, então você multiplica aí por 5 aí, né? Esses milhares de empregos. Então realmente uma situação, é um tema que tem muita atenção nossa aqui do estado. Durante o evento, Jair dos Anjos ressaltou que o governo Lula é favorável à exploração por uma questão de o Brasil aproveitar as oportunidades de investimento. Para ele, é necessário apenas que o projeto de exploração não prejudique o meio ambiente. Ele ressaltou isso, inclusive, falando que o Brasil tem uma experiência de exploração de petróleo de 40 a 50 anos e que nunca aconteceu nada, nenhum incidente, acidente. Eu particularmente, dou graças a Deus por isso, né? Então, eu espero que essa experiência ela seja muito boa também aqui na situação da bacia sedimentar em Roraima. Eu, particularmente, Lucas Luquezzi, estou desejando que isso venha trazer bons frutos aqui para o estado de Roraima, né? Que seja uma exploração sustentável, né? Que não prejudique o meio ambiente. Eu vou exatamente na mesma linha aí do Jair dos Anjos. Nessa audiência, o deputado Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, que foi o autor do pedido que originou essa audiência, disse que esse evento, esse encontro em Brasília, era o que faltava para discutir o tão sonhado desenvolvimento econômico de Roraima. E aí eu te falo aqui, o que falta para o petróleo ser explorado aqui no estado? Quem explicou isso foi o diretor-geral da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Rodolfo Saboia. Ele explicou que atualmente o processo de liberação da exploração em Roraima está na terceira das 8 etapas possíveis, que é a fase de análise da emissão da manifestação conjunta entre os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e de Minas e Energia. E aí, falando exatamente dessa manifestação conjunta, o diretor de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, que é o Jair dos Anjos, explicou que essa manifestação autoriza a entrada dos blocos de exploração de Roraima na oferta permanente da agência,
que passará a considerá-los nos futuros leilões. Ou seja, depende dessa manifestação conjunta para poder aí os blocos em exploração aqui de Roraima fazerem parte dos leilões, né, das futuras contratações aí, né, para empresas interessadas, enfim, poderem explorar petróleos aqui no estado. A gerente de projeto da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Moara Menta Giasson, disse que a manifestação deve ser publicada no segundo semestre de 2024 para poder possibilitar esses leilões o leilão, nesse caso, desses blocos, já em 2025. Que boa notícia, inclusive, né, gente? Após esse documento, caso necessário, a ANP poderá atualizar a avaliação geológica e econômica da região. Em seguida, haverá a atualização e publicação da minuta do edital dos blocos. Depois, a agência vai realizar uma consulta e audiência públicas sobre esse documento e, posteriormente, o assunto vai ser analisado pelo Tribunal de Contas da União. Por fim, aí vai ser com a ANP a publicação da versão final da licitação dos blocos de exploração. Segundo Rodolfo Saboia, né, o diretor-geral aí da ANP, nesse caso, ele disse o seguinte, que 2 blocos de exploração em Roraima estão em estudo para inclusão na oferta permanente da ANP. Ele disse que os estudos geológicos foram concluídos em 2023 e a ANP encaminhou as manifestações dos órgãos ambientais para poder subsidiar a manifestação conjunta ministerial, né, tanto de Minas de Energia quanto do Meio Ambiente. E que ele explicou também que essa autorização para a inclusão na oferta permanente da ANP é dada pela manifestação conjunta que vai permitir a inclusão desses blocos no conjunto de blocos que está disponível assim que o próximo edital seja oficializado para a oferta permanente. Agora, sobre sobreposições, né? Possíveis invasões aí em torno de terras, né? O Jair dos Anjos explicou que nos blocos que vão ser explorados aqui em Roraima, existem sobreposições de assentamentos do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização, e sítios arqueológicos. E ele descartou que existam aí áreas indígenas dentro dos blocos delimitados. Mas que, apesar disso, as minimizações dos impactos dos empreendimentos sobre as terras indígenas vão ser avaliadas no âmbito do processo de licenciamento ambiental. O gerente-geral de Potencial Exploratório e Negócios da Petrobras, Juliano Magalhães Estica, ressaltou que os 3 estudos sobre petróleo e gás natural na bacia do Tacutu, feitos pela empresa pública, são da década de 1980 e que, portanto, precisam ser atualizados. Na época, a empresa perfurou 2 poços de 2.400 a quase 4.000 metros de profundidade para poder aprofundar na pesquisa, né? E, além disso, né, foi destacado também um outro assunto nessa audiência, que foi a questão da falta de recursos para a pesquisa sobre a bacia do Tacutu, né? Que foi um assunto abordado aí pelo professor do curso de Geologia da Universidade Federal de Roraima, Vladimir de Souza, que lembrou que integra um grupo de pesquisadores que constataram recentemente a existência de petróleo, gás natural e hidrogênio natural na bacia do Tacutu, apesar de ter empregado recursos próprios para poder descobrir isso, desvendar isso, né? E aí o Vladimir Souza mostrou aos parlamentares uma amostra de óleo encontrada a apenas 30 metros de profundidade aqui na região e até aproveitou para pedir da bancada federal a destinação de recursos federais para fortalecer mais pesquisas sobre essa e outras temáticas. E aí um assunto que também chamou muito a atenção durante essa audiência pública, inclusive está tendo uma repercussão imensa aqui no estado, né? É uma fala do deputado federal defensor Estélio Denner, do Republicanos, em que ele afirma que o governo Bolsonaro nunca contribuiu em nada com Roraima. E ele estava afirmando aí, nesse caso, no contexto de que o Estado sempre foi esquecido pelas gestões federais, né? Isso durante a audiência pública da Comissão de Minas e Energia de hoje. Vou abrir aspas para o deputado Estélio Denner. Ele falou o seguinte, abre aspas: na última legislatura federal, o presidente da República disse que Roraima era a menina dos olhos de ouro dele. Nunca contribuiu em nada com o nosso Estado.
temos que exigir é que os governos federais nos olhem com união, independentemente dos nossos partidos políticos, das nossas bandeiras ideológicas. Nosso Estado, e aí outra parte da fala dele, né, ele fala assim, que nosso Estado, na verdade, sempre foi esquecido em relação ao Brasil para a contribuição do desenvolvimento econômico. Nós temos potencial dos mais variados possíveis para que a gente possa ajudar não só o nosso Estado, mas como Brasil e região. E o parlamentar também destacou que a audiência pública de hoje é histórica, por ter reunido o maior número de políticos com mandato daqui de Roraima, incluindo o governador Antônio Denário, prefeitos como Arthur Henrique e deputados estaduais. Disse também que é um tema muito importante, dos mais variados do nosso estado, da possibilidade de o mais rápido possível retirar o que Roraima pode oferecer de melhor para nós roraimenses e para todo o Brasil, que é a economia através da exploração de petróleo. Palavras aí do deputado defensor Stélio Denner. E isso também, claro, gerou uma reação por parte aí do presidente estadual do Partido Liberal, o Deilson Bolsonaro. Ele disse o seguinte, o Deilson, ele afirmou que respeita o parlamentar Stélio Denner, embora discorde de seu posicionamento feito durante a audiência pública de hoje. Ele aproveitou para relembrar conquistas do governo Bolsonaro, entre elas a chegada de novas termoelétricas de energia limpa, que ajudaram a diminuir os apagões no estado, enquanto não fosse concretizado o Leão de Tucuruí. Leão, inclusive, destacando ele, que foi a primeira autorização para início das obras assinada na época do governo do ex-presidente. E aí ele disse também, o Deilson Bolsonaro, defendeu também a gestão federal anterior por transferir as terras da União para a responsabilidade do estado de Roraima. Segundo ele, foram mais de 15 glebas que o governo Bolsonaro passou da União para o estado e agora temos segurança jurídica. E Deilson Bolsonaro enfatizou que isso é mérito do presidente Bolsonaro. Então foi uma defesa em relação à fala do deputado defensor Stélio Denner a respeito de que Roraima, de que o governo Bolsonaro nunca não contribuiu com nada com o estado de Roraima, gerando aí reação por parte do presidente estadual do PL, Deilson Bolsonaro, que defendeu aí as conquistas do governo Bolsonaro, incluindo o Leão de Tucuruí. Agora, você me pergunta também sobre os políticos de Roraima que participaram lá em Brasília dessa audiência pública. Foram 18 dos principais políticos de Roraima. E aí eu destaco aqui 5 deputados federais, além do defensor Stélio Denner, do Gabriel Mota, da Helena Lima, do pastor Diniz e do Zé Haroldo. Teve também o senador Doutor Irã, também, né, de parlamentares federais. E também participou desse encontro, já inclusive mencionei aqui, o governador Antônio Denário, 10 parlamentares estaduais, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Soldado Sampaio, e os prefeitos Arthur Henrique de Boa Vista e Joner Chagas de Bonfim. Além de Sampaio, participaram da audiência os deputados estaduais Armando Neto, Éder Lourinho, Catarina Guerra, Coronel Chagas, também o Cláudio Cirurgião, Gabriel Picanço, Isamar Júnior, Marcelo Cabral e Harrison Barbosa. Muito bem, meus amigos, a gente continua aqui o nosso podcast para falar aqui sobre uma ação do Ministério Público de Roraima na Justiça para poder garantir a estruturação de um centro de referência e assistência social lá no município de São João da Baliza. E para coroar, né, o retorno dela aqui ao nosso podcast, dar as boas-vindas aqui a Adriele Lima. Seja muito bem-vinda de volta, Adriele. Primeiramente, queria saber, para quebrar o gelo, como é que foi as tuas férias aí? Foi tudo bem? Oi, Lucas. Oi, todo mundo que acompanha o Papo de Redação. Então, foram 15 dias maravilhosos. Muito bom, viajei, fui Coisa na boa. praia, entrei no mar. Nossa, gente, tive uma vida de rica. Realmente. Posso assim dizer. Férias é tudo de Mas, bom. nossa, né? relaxei muito. Tava já, né, um ano aí acompanhando os Sim. nossos 6 dias aí de jornal, mas foi muito bom entrar de férias. E agora eu tô voltando aí com gás. Pra Poxa, fazer que bom. mais matérias, bem relaxada, agora mais tranquila, pra continuar o nosso trabalho. A sensação que a gente tem quando a gente volta das férias, a gente volta muito inspirado e cheio de Sim, ideias, né? exatamente. Você tá sentindo assim? Sim, inclusive eu marquei uma pauta amanhã, 7 horas da manhã. Faz parte, né? Exatamente.
Olha, Adriele, para poder coroar o seu retorno aqui, na verdade, a gente quebra o gelo, mas também o assunto é sério, né? Sim. É a reforma, a estruturação que o Ministério Público de Roraima está pedindo aí na Justiça para poder garantir a estruturação do CREAS, né, lá do município de São João da Baliza. Queria que você falasse um pouco sobre essa ação, o que o Ministério Público está pedindo e o que o Ministério Público considerou a respeito da situação do CREAS lá em São João da Baliza. Então, Lucas, em 2023 foram realizadas algumas inspeções lá no centro, né, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e eles constataram que havia uma precariedade na rede socioassistencial do município. Né, na diligência, a equipe técnica do Ministério Público identificou que o CREAS ainda ocupa a mesma estrutura física do Conselho Tutelar, sendo utilizada uma única sala destinada tanto ao trabalho administrativo quanto ao trabalho técnico. A estrutura foi considerada totalmente inadequada e a equipe que trabalha no local foi considerada mínima e incompleta, contando apenas com uma assistente social, sem psicólogo, além de não ter serviço administrativo, inviabilizando o adequado funcionamento da unidade. Na ação, né, que resultou aí nesse pedido de melhor estruturação do CREAS, a promotora de justiça Lara von Held, ela citou que não se pode permitir que o município continue de forma equivocada e mal administrada a executar serviços sem a estrutura exigida para tanto e sem se capacitar para o oferecimento de uma unidade que atende os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, né? Na ação, o Ministério Público ele pediu que o município construa ou providencie um imóvel no prazo máximo de 2 meses para regular a instalação e o funcionamento do CREAS e também custear todas as despesas necessárias ao adequado funcionamento da unidade, incluindo a lei orçamentária anual, da dotação suficiente para tanto, e fornecer ou contratar imediatamente os funcionários necessários para regular o funcionamento da unidade. A Prefeitura de São João da Baliza ela também deve manter o CREAS funcionando por um período mínimo de 5 dias por semana, 8 horas diárias, no período diurno, devendo, caso exista, né, a demanda, funcionar também à noite, feriados ou finais de semana, né? Sim. Esse foi o pedido do Ministério Público para essa ação. E a Prefeitura, ela enviou uma nota que a gente recebeu ainda há pouco, né? E eu vou ler ela na íntegra. Por favor. Né? Uma vez que a gente recebeu agora, por essa tarde, né? Em nota, a Prefeitura Municipal de São João da Baliza informou que recebeu com surpresa a notícia publicada nos meios de comunicação sobre o ajuizamento de ação civil pública por parte do Ministério Público de Roraima, visto que a Prefeitura de São João da Baliza mantém bom relacionamento institucional com o órgão ministerial e tem atendido as manifestações apresentadas por ele. Atualmente, o CREAS funciona em um imóvel alugado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, mas já possui uma seção de uso de imóvel pertencente ao governo do Estado para o funcionamento do Centro de Referência Especializada em Assistência Social. Quanto à falta de psicólogo, já está em andamento o processo seletivo simplificado para a contratação do profissional e que deve retomar os atendimentos no CREAS no início de julho. A Prefeitura esclareceu ainda que tanto a construção do prédio do CREAS quanto a do Conselho Tutelar estavam planejadas para o início deste ano, mas a emenda parlamentar que havia sido alocado para este fim foi realocado para outro município, prejudicando o planejamento para as obras, mas que já estão sendo feitas gestões para a captação de recurso para essa finalidade. O importante é que parece que a situação do pessoal lá de São João da Baliza vai ser resolvida, graças a Deus, né? Pelo menos a Prefeitura de São João da Baliza manifestou que está fazendo o possível, trabalho, né? Agora, se realmente há necessidade ou não de uma ação, né, para poder garantir com que essa continuidade desse serviço, isso é a Justiça que vai decidir, uma vez que foi feito um pedido do Ministério Público de Roraima para poder estruturar o CREAS, que é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, né? E agora a Justiça vai analisar esse pedido do Ministério Público, e que bom, né, que a assistência social ela está indo por um caminho bom, né? Pelo menos é o que dá a entender aí na resposta da Prefeitura, e a gente vai acompanhar essa situação com certeza. Adriele, muito obrigado pela participação, desejar que você tenha outros retornos aqui no nosso Papo de Redação, que você volte muito inspirada, ainda mais inspirada para o nosso podcast, também nosso Grupo Folha de Comunicação. Boas-vindas a você. Obrigada, Lucas. É sempre um prazer participar do Papo de Redação. Então, nós encerramos o Papo de Redação de hoje com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi,
para convidar você também a acompanhar o nosso trabalho nas nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Tem também a Folha FM 100.3 no Facebook, no YouTube e Rádio Folha BV no Instagram, além, é claro, da minha rede social no Instagram, @LucasLuquezzi, LuCKEZE. Acompanhe nosso trabalho, os bastidores aqui do nosso podcast Papo de Redação, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde aqui no Grupo Folha. Muito obrigado, minha gente. Voltamos amanhã, se Deus quiser.